Família, uma agência de transformação. Essa palavra que eu gostaria de deixar ao seu coração nessa noite. Houve no momento em que a gente distribuiu a propaganda, né? Houve algumas perguntas, porque quando a gente colocou, lá no início, a gente colocou como família um agente de transformação. E depois nós mudamos para família uma agência de transformação. E teve gente que ficou na dúvida, pastor, aconteceu alguma coisa aí, mudou alguma coisa? Eu falei, sim, é porque nós fomos corrigidos, né? Nós temos professores aqui no nosso meio e eu fiquei na dúvida, né? E depois eu falei, vou esclarecer isso aí. Então, quando a gente fala de agente, nós estamos, resumidamente, né? Nós estamos falando de um indivíduo. Então, a gente não pode chamar família um agente, porque a família não é um indivíduo. Então, a gente tem que usar a expressão agência, porque aí fala de um local, de um ambiente, talvez assim, ou seja, de um território, vamos assim dizer, né, de maneira bem simplista, né, de maneira bem simplista, para a gente poder compreender isso. Sabe, queridos, eu lembro que no meu segundo grau, lembra quando era segundo grau? Era segundo grau, alguns aqui lembram do segundo grau. Como eu estudei no Colégio Batista do Laranjal, a gente tinha dois uniformes, tinha um uniforme marrom e tinha um uniforme azul. Quem estudou no Colégio Batista do Laranjal sabe o que eu estou falando. Então, o meu sonho era ter o uniforme azul, né? Porque era o segundo grau. Mas interessante, uma coisa que eu lembro no segundo grau, eu acho que já no primeiro grau já tinha isso. Existia uma matéria que hoje nós não temos mais, que era educação moral e cívica. Alguém lembra de educação moral e cívica? Então, a gente tinha educação moral e cívica. Se não me falha a memória, que está falhando de vez em quando, eu acho que foi o pastor Raulino, o pai da Raquel, né, que deu aula para mim de educação moral e cívica. A gente estudava educação moral e cívica. Na educação moral e cívica, o que nós aprendíamos, uma das coisas que nós aprendíamos muito, era justamente sobre o contexto familiar. Infelizmente, tiraram essa matéria aí do currículo, né, das crianças, mas era uma matéria muito interessante, porque tratava com a gente a respeito de família, a respeito de moral, né, do dever cívico, da questão da bandeira, enfim, uma série de coisas que um cidadão precisa aprender para viver em sociedade. Então, infelizmente, depois de alguns anos, tiraram essa matéria e eu sinto que faz muita falta realmente para a gente. E ali naquela aula, eu lembro que se falava muito sobre família e se dizia, família é a célula máter da sociedade. Família é a célula mais importante de uma sociedade. Então, uma sociedade, para estar bem estruturada, precisa dessa célula principal funcionando muito bem. Uma vez que essa célula principal, se ela não está funcionando bem, certamente a sociedade vai sofrer essas consequências. E é fato, irmãos, não precisamos pensar muito. Nós vemos hoje uma sociedade meio que perdida em seus objetivos, nos seus propósitos, justamente porque a questão da família tem sido bombardeada. Eu sempre digo o seguinte, escuta isso, meu irmão. O inimigo, ele não quer destruir a palavra família, a expressão família. O que ele quer destruir é o conceito de família, o conceito bíblico de família. Então nós temos que pensar sobre isso. Muita gente fala, isso aqui é família, isso aqui é família, isso aqui é família. O importante é o amor, o importante é o amor. Então muita gente usa essa expressão, fala muito sobre isso. Mas, na verdade, se você parar para pensar e olhar para as Escrituras, vamos ver que existe um conceito bíblico de família. O que nós queremos propor nessa noite é justamente o que, inclusive, foi citado aqui, e foi falado na peça, seu José como um agente transformador daquela casa. E é o seu José que você vai ver no próximo capítulo desse não é novela não, tá, irmãos? Desse seriado, nessa série aí. Então, o que a gente precisa entender sobre a família como agente de transformação? Bom, para a gente compreender isso, para que nós possamos compreender, você e eu, nós precisamos ir lá no início de tudo. Onde surgiu a família? Então nós temos que ir e olhar o nascimento da primeira família. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e vamos ler dos versículos 26 a 31. O que está escrito em Gênesis capítulo 1, dos versículos 26 a 31. Vamos trazer à nossa memória como foi o nascimento da primeira família. Então você que está aqui com a gente pela primeira vez, ou você que está aqui
ouvindo algo, talvez dentro de uma igreja evangélica, eu não sei quem está aqui pela primeira vez. De qualquer maneira, seja muito bem-vindo, né? Se nós demoramos para te apresentar ou nos apresentarmos, nós queremos dizer que você é muito bem-vindo em nosso meio. É um prazer te receber e eu espero que a palavra de Deus vá direto ao teu coração. Então, medita com a gente agora um pouquinho para a gente poder compreender isso, para que a minha e a sua família seja uma agência de transformação. Bom, então disse Deus, Gênesis 1, a partir do versículo 26. Então Deus disse, quem disse? Deus. Façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Vamos lá. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, de maneira muito clara está para nós. Deus criou homem e mulher. Deus abençoou então esse casal. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Versículo 29. Então Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimento para vocês. Além disso, a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, a tudo que tem em si fôlego de vida, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. Versículo 31. Deus viu o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom, excelente. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o sexto dia. Quando nós olhamos apenas para esse texto aqui, amados, nós nesse texto já encontramos ali algumas coisas relacionadas à família, que o próprio Deus instituiu. A primeira coisa, a família, ela é um instrumento de comunhão e mutualidade. Quando a família surge, Deus instituiu a família como instrumento de mutualidade, de comunhão. A palavra de Deus diz que Deus viu que o homem estava só. E aí, do homem, então, Deus faz a mulher. Ou seja, já pensa comigo, a família foi criada como instrumento de comunhão, como instrumento de mutualidade, para viver juntos, ou seja, unidos. Segundo instrumento que a família também traz em si e que Deus concedeu à família, é um instrumento de autoridade, um instrumento de governo, um instrumento de domínio. Inclusive a gente tem, já sabe disso, né? A própria lei fala sobre isso. Você, por exemplo, tem a sua casa, você tem seu terreno, você mura seu terreno, e ali naquele espaço é o território da sua família. Você conseguiu aquele território. Ninguém pode entrar naquele território se você não permitir. Existem, inclusive, países como os Estados Unidos, que é permitido, inclusive, né, você reagir se uma pessoa entrar naquele território. Por quê? Porque é necessário respeitar. Então, Deus, quando cria a família, essa agência de Deus, uma agência transformadora de Deus, ela também recebeu o instrumento de autoridade, de governo e de domínio. Basta você ler o texto que nós lemos. Também ela se tornou, e deveria se tornar, um instrumento de revelação. Lá no versículo 26, Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O ser humano, o homem e a mulher, seriam como família, instrumento da revelação do amor de Deus. A família iria ser constituída para revelar o amor de Deus. E outro instrumento também em relação à família seria o instrumento de preservação, ou seja, crescei e multiplicai. Então nós vemos apenas nesse texto 4 instrumentos que a família deveria ser.
um instrumento de comunhão e mutualidade, um instrumento de autoridade, governo e domínio, um instrumento de revelação e um instrumento de preservação. Até o capítulo 2 de Gênesis, irmãos, estava indo tudo muito bem. Estava indo tudo beleza, tudo tranquilo. E aí, vem o capítulo 3. E o capítulo 3 relata para nós uma catástrofe. Uma catástrofe muito séria. Inclusive, eu fui ler essa palavra catástrofe aqui que eu escrevi e me fez lembrar que nós, no final desse culto, nós vamos orar pelo estado do Rio Grande do Sul. A gente precisa clamar pelo estado do Rio Grande do Sul, irmãos. A coisa está extremamente séria. Não é muito séria, não. Extremamente séria, extremamente grave. Eu estava em casa pensando sobre tantas coisas e pensando assim, a nossa geração, eu nasci em 1969, nós estamos em 2024, a nossa geração já assistiu tanta coisa. A gente passou por uma pandemia que o mundo não tinha assistido ainda, a gente tem visto tantas coisas acontecer, né? A questão de catástrofes naturais no mundo todo tem acontecido, e vem mais essa agora no Rio Grande do Sul, uma coisa que nunca aconteceu na história. E vários sinais nos céus aparecendo, sendo relatados. O que é isso, irmãos? Se não a palavra de Deus. Vamos fechar o parênteses, depois a gente fala sobre isso. Então no capítulo 3 veio uma catástrofe, estava indo tudo bem, a família estava lá, Deus instruiu a família, Deus deu instrumentos à família, e de repente aconteceria algo que iria desvirtuar tudo que foi proposto por Deus para o ser humano. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, pela primeira vez, o ser humano escuta uma palavra que ele não tinha escutado ainda, que era morrer. Lá em capítulo 2, versículo 17, diz assim: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Quando o ser humano escuta aquela palavra e ouve aquela palavra, é claro que ele tinha o entendimento da parte de Deus, que aquela palavra significaria uma separação, aquela conexão plena que havia do homem para com Deus. Se o homem desobedecesse ao Senhor, diante daquela ordem de Deus, aquela direção de Deus, ele iria experimentar uma separação plena, dessa conexão plena que havia com Deus. Ele iria experimentar a morte física, seu corpo teria que voltar ao pó. Ele iria experimentar uma série de coisas na sua vida. Então em Gênesis capítulo 3, é revelado como foi a queda do homem, como que o pecado então entra no mundo, e gerando então no ser humano a morte espiritual, ou seja, essa separação, essa conexão que havia com Deus plena, foi retirada. A morte física, o homem iria morrer fisicamente, o corpo voltaria para o pó, e a morte também eterna, que seria a consequência, e a morte eterna seria aquela separação eterna de Deus. Tudo que nós vivemos hoje como violência, como desobediência, angústia, ansiedade crônica, depressão, doenças físicas, separações, opressões, cansaço, falta de amor e perdão, amarguras, egoísmo e etc, etc, etc. Tudo isso são frutos do pecado que entrou na humanidade por escolha do homem. Então estava lá, aquele casal, aquela família vivendo uma conexão plena com Deus. Deus dá uma direção. Há então uma desobediência e gera tudo isso. Deus deixou uma ordem, Deus deixou uma escolha, mas veio a serpente e gerou dúvida na mente daquela mulher e daquele homem, e nasceu então ali a cobiça, e a cobiça gerou a desobediência. E logo o que aconteceu? Isso já trouxe consequências sérias à família. Um pouco mais adiante, o que acontece? Na família, um irmão mata o outro irmão. O primeiro assassinato sobre a terra é relatado. Justamente quando o pecado entra no meio da família, a família começa a crescer e multiplicar, e aí vem um irmão por inveja, por cobiça, por ciúmes, mata seu próprio irmão.
E aí você percebe como que o ser humano começa a viver. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo justamente todas as consequências do pecado, porque nós somos pecadores. Tudo que você está vendo, tudo que você está assistindo é consequência daquilo que aconteceu lá no Éden. Agora, será que tem transformação para isso? Eu quero dizer a você que há esperança. Eu quero dizer a você, há esperança para nós. Há esperança para nós. Enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos ter que lidar com os frutos do pecado. Não tem para onde corrermos. Enquanto seus pés estiverem aqui, enquanto você estiver respirando nesse mundo, você e eu teremos que lidar com os frutos do pecado. Então Deus fez o quê? Por sua graça e sua misericórdia, por o seu amor ágape, aquele que faz algo por nós sem nós merecermos absolutamente nada. A morte chegou até nós pelo pecado, mas Ele nos deu vida por meio de Jesus Cristo. E aí Ele traz uma esperança para nós. Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 24, olha só o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 3, 21 a 24. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo agora o quê? Justificados de graça por sua graça, por meio de quem? Da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. E aí, se nós olharmos para o capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele, porque esses desejos nós vamos lidar com ele todos os dias, fruto, consequência daquele pecado original. Nós lutamos contra ele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Saiu do decreto de morte e por meio de Jesus para a vida. Então, por meio disso, ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Instrumentos de justiça para Deus. Se nós queremos realmente que nossa família seja uma agência transformadora, eu quero que você guarde isso. Todo mundo aqui, eu quero que minha família seja uma agência transformadora, eu quero que minha família seja uma agência transformadora. Se nós queremos isso, amados, nós vamos ter que entender uma coisa: nós teremos que ser agentes transformadores. Você está entendendo isso? Se você quer que o território chamado família, sua família, escuta isso, irmão. Isso é para a tua eternidade, tá bom? E para você ser feliz no seu casamento, na sua família. Se você quer que a sua família seja uma agência transformadora, primeiro, antes de tudo, você terá que ser um agente transformador. Ou seja, vamos entender o seguinte: toda mudança coletiva começa na individualidade. Não começa uma mudança coletiva sem começar em você primeiro. Nada vai mudar na sua casa se você não mudar primeiro. Nada vai mudar no seu trabalho se você não mudar primeiro. Toda mudança coletiva que você almeja precisa começar na individualidade. Eu quero que o meu país mude, tem que começar em você. Eu quero que minha família mude, tem que começar em você. Não adianta, é assim que funciona. É preciso que funcione dessa forma.
então precisa começar em mim. Então, quando a gente chega aqui e fala, eu quero minha família uma agência transformadora, eu quero que o pastor coloque a mão na minha cabeça, e a partir de agora, aquele território da minha casa vai ser uma agência transformadora, amém, glória a Deus, aleluia. Mas Deus hoje está dizendo para você, ei, acorda, tem que começar em você. Tem que começar em você, aleluia, aleluia. Olha só o que diz 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12. 1 João 5, versículos 11 e 12, vamos lá. E este é o testemunho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Ou seja, pessoal, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Percebam que é algo pessoal. Eu posso estar num território chamado família, numa agência chamada família, e nem todos vão ter o Filho. Mas para que aquela agência se transforme, e se transforme numa agência transformadora, é preciso que aquela família lá do Éden, aqueles princípios do Éden, precisam retomar a minha casa. E como que isso vai acontecer? Quando eu, como agente transformador, vou começar o princípio de tudo isso. Quem tem o Filho, tem a vida. Então, se você está sozinho na sua casa, você é o único agente. Você que tem o Filho, você tem a vida. Você entendeu isso, meu irmão? Se você é esse agente transformador, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. O que tem então? A morte. Então talvez naquele ambiente que você viva, pode ser que tenha vida e morte. E quem é o agente transformador? Quem é o agente transformador? Eu. Porque eu tenho a vida. E a vida venceu a morte. Você está entendendo isso, meu irmão? Como que Deus vai restabelecendo com você como instrumento de autoridade. Lembra dos instrumentos lá atrás? Olha só 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículos 23 e 24. 1 João 3, 23 e 24. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. E que amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Versículo 24. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem em Deus, e Deus permanece neles. Percebam que, apesar de o verbo ali está na primeira pessoa do plural, está falando de uma coletividade, mas ele está tratando de uma individualidade, obviamente. Ou seja, você e eu, nós que obedecemos, nós permanecemos em Deus. E assim Deus permanece em nós. Dessa forma, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. Perceba a individualidade, perceba como que Deus Ele quer que a sua casa seja uma agência transformadora, mas isso não vai acontecer se não começar em você, em mim, de maneira pessoal. Eu quero que meus pais sejam melhores, tem que começar em isso aí, em mim. É porque eu apontei o dedo e eu falei, em mim, está certo. Eu quero que meus filhos sejam melhores, tem que começar em mim. Eu quero que o meu casamento seja melhor, tem que começar em... Mas só é possível isso se nós corrigirmos um problema lá do Éden. Aquele problema do Éden é que traz tudo contrário à nossa vida. Então vamos ler outro texto da palavra de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8, na parte B. Vai dizer assim, 1 João 3, versículo 8, na parte B. Para isto
Deixa eu logo ler o versículo todo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas vamos lá, é essa parte que eu quero agora. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Ou seja, Jesus veio a este mundo para salvar cada um de nós da morte eterna. A morte eterna, aquela conexão que foi quebrada pelo pecado. Jesus veio então a este mundo para nos conectar de novo a Deus, para nos livrar da condenação eterna, da morte espiritual. Porque da morte física, todo mundo aqui vai passar, eu e você, meu irmão. Teu corpo vai voltar para o pó. Porque a tua vida, na verdade, é a tua alma. E a tua alma vai se apresentar diante do Pai. E é a partir desse momento, onde você reconhece Jesus, que veio a esse mundo para fazer com que você se reconecte com o Pai. Por meio dele a gente volta para o Pai, por meio dele nós temos a vida, por meio dele vencemos a morte, por meio dele temos a vida eterna. É a partir desse momento, desse ponto, que nós vamos iniciar uma das maiores missões que o nosso coração deseja: ver a nossa família como uma agência transformadora. No fundo, todo mundo aqui deseja isso. Ter a sua casa como uma agência transformadora. Mas para iniciar esse processo, nós vamos ter que corrigir isso, queridos. Então não adianta você pensar, eu vim para o culto da igreja, o pastor vai orar por mim, vai botar a mão sobre minha cabeça, e aí nós vamos orar, e a partir de hoje, amém. Pode acontecer milagres na sua vida, mas compreenda uma coisa: na sua individualidade, na sua vida pessoal, primeira coisa que você tem que corrigir é: antes de querer uma agência transformadora, vai ter que começar em mim, como um agente transformador. Então, por meio de Jesus, nós voltamos ao Pai, e por meio de Jesus, agora o Espírito Santo habita em nós. Então, o que vai acontecer? Vimos lá atrás sobre os instrumentos, como que a família foi criada e os instrumentos que elas são, receberam do Pai. Então, em Jesus, nós podemos ser instrumentos de comunhão. Eu vou repetir para você. Se você voltar ao Pai por meio de Jesus, por uma escolha sua, você vai escolher isso agora. Por meio de Jesus, na sua vida pessoal, como agente de transformação, como vimos aqui na ministração através do teatro, por meio de Jesus, você se torna então um instrumento de transformação, um instrumento de comunhão. Vamos ler João capítulo 17, versículos de 20 a 23. João 17, 20 a 23, olha só o que está escrito na palavra de Deus. A minha oração, Jesus orando, vamos lá, a gente está quase terminando. A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Aleluia. Percebam que Deus, Ele está por meio de Jesus. Jesus está orando ali. Jesus está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida. Para quê? Para que você seja um instrumento de comunhão na sua casa. Um instrumento de mutualidade. Você não pode ser um promotor de divisões na sua casa. Você tem que ser um promotor de unidade. Um agente que transforma a divisão em unidade. Por quê? Porque você foi criado por Deus para isso. Você foi criado por Deus para isso. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Vamos lá. A hora passa tão rápido, irmãos, que a gente nem percebe, né? 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Diz assim: há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Vamos lá. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua
tudo em todos. Ou seja, vamos entender uma coisa, na nossa casa não há espaço para individualismo. Entenda o seguinte, é claro que existe a individualidade. Essa individualidade, ela precisa ser respeitada. É claro, nós somos pessoas diferentes. Na sua casa, alguém aqui é a mesma coisa da esposa, mesma coisa do esposo, é igualzinho o filho. Um filho, você tem 3 filhos, todos são diferentes, e é assim que funciona. Essa individualidade existe, mas o individualismo não pode existir. Você imagina alguém que quer se casar agora, aí vai para uma família, forma uma família e quer viver como solteiro. Isso é possível? Não. Acabou a vida de solteiro. Tchau. Não é aquele dia, eu vou jogar bola a hora que eu quero, eu vou para a praia a hora que eu quero, eu vou passear a hora que eu quero. Não, irmão, acabou. Não é mais assim não. Não é assim que funciona. Você tem que prestar contas. Que isso, pastor? É. Você tem que prestar contas. Por quê? Porque não há mais espaço para individualismo. Você é um instrumento de mutualidade, de comunhão. Não serão mais um, serão 2, uma só carne. É um espaço que vive assim. A comunhão vai exigir papéis diferentes, porém todos vão apontar para o mesmo propósito. Então em Jesus, quando você abre o seu coração para Jesus, Jesus torna-se seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em você, aí Deus começa a retomar, você vai aprender pela palavra, a retomar e ser um instrumento, um agente de transformação, para que haja comunhão na sua casa. Segundo, em Jesus nós podemos ser um instrumento de revelação. Um instrumento de revelação. Deus vai, eu não vou ler textos bíblicos aqui por causa do horário, que são alguns textos, mas escuta isso, meu irmão. Você é um instrumento de revelação. Quantas casas foram abertas para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo no tempo da igreja, lá no início da igreja? Você é esse instrumento de revelação. Eu tenho que ler, queridos, Marcos capítulo 16, versículos de 15 a 20, porque é a palavra de Deus que dá vida a gente, né? Marcos 16, de 15 a 20, vamos lá. E ele lhes disse, vão pelo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem, e o meu nome expulsarão demônios, e meu nome falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e porão as mãos os doentes, e estes ficarão curados. Aleluia. Depois de ter lhes falado, Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Ou seja, nós somos instrumentos de revelação do amor de Deus, através do nosso caráter. Lá em Gálatas capítulo 5, de 16 a 25, fala sobre o fruto da carne e o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito é a revelação de Deus através de nós. Em Jesus, nós também somos instrumentos de autoridade. Instrumentos de autoridade. Pedro e João chegam no templo para orar e encontram então um coxo de nascença na porta. Ele pede uma esmola. Pedro olha para aquele homem. Eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho te dou. Levanta e anda. O que Deus faz, querido, quando Jesus habita em nós, quando o Espírito Santo habita em nós? Ele retoma em nós a autoridade, Ele nos concede a autoridade. Nós somos instrumentos de autoridade. Então naquele território chamado casa, sua família, você pode ser o agente de mutualidade, de comunhão. Você pode ser o agente que nós falamos aqui agora, de revelação do amor do Pai pelo fruto do Espírito. E você também é um agente de autoridade. Os demônios têm que sair da sua casa. Por quê? Porque em nome de Jesus você tem essa autoridade. Você está entendendo? É Deus resgatando aquilo que estava lá no Éden. Por nós não é possível isso. Nós somos pecadores.
mas é por meio de Jesus, o novo e vivo caminho, aleluia. A tua casa não será mais a mesma. E em Jesus, Ele resgata em nós, nos resgata, como instrumentos de preservação. Nós vamos preservar, nós vamos proclamar, nós vamos anunciar, nós vamos continuar. Eu lembro quando Paulo escreve a Timóteo, lembra Timóteo da fé da sua mãe, a fé da sua avó, e transmitiu a você. Ou seja, nós vamos passar para novas gerações. Nós vamos dizer aos nossos filhos o que Jesus fez por nós. Nós vamos dizer aos nossos netos o que Jesus fez por nós. E isso vai passar de geração a geração. E se Jesus não voltar antes, nós vamos voltar para o pó. E a geração que ficará vai lembrar: meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, meu avô me ensinou, minha avó me ensinou. Por quê? Porque nós somos instrumentos de preservação. Aleluia. Amados, toda família enfrenta lutas. Toda família enfrenta lutas. Mas eu quero que a sua casa seja uma agência de transformação. Então lute por sua família, mas lute com fé e lute com sabedoria. Lute com ações práticas. A fé sem obras é morta. É preciso uma mudança de atitudes. É claro que vai levar um tempo para a sua família acreditar em você. Eu lembrei justamente da peça aqui agora há pouco. O filho falando, mas... E a esposa dizendo, não, mas seu pai agora é um cristão, abriu nada, é a mesma coisa. Por quê? É assim que funciona mesmo. Tem nada a ver com a sua casa. Tem até um dizer que fala lá, que no final dos filmes, né? Se houver alguma coisa, não sei o quê, apenas uma história fictícia, então um negócio parecido com isso, né? Porque talvez você comece a assistir, caramba, minha casa é bem parecido. Pode acontecer. Por quê? Porque quando você abre seu coração para Jesus, as primeiras pessoas que não vão acreditar em você é quem convive com você. Elas não vão acreditar em você. São as primeiras pessoas. De onde você pensa assim, agora minha família vai me aceitar. Não, elas não vão te aceitar. Eles não vão acreditar em você. Eu não sei quem se converteu, passou por isso. Talvez o amigo do trabalho vai acreditar em você, mas a sua família não vai acreditar em você. Porque isso vai levar um tempo. E você precisa ter fé e sabedoria. Lute por sua família com esperança. Nós somos pessoas imediatistas, a gente quer tudo rápido, a gente quer resultado rápido, a gente quer tudo rápido. Nós queremos agora. Então tem um fruto chamado paciência do Espírito Santo em nós, que nós vamos lutar por nossa família com esperança. A gente está apontando para o futuro. Não está bem agora, não somos uma agência ainda. Eu sou um agente, mas agora tem mais um agente. Eu não sei quem começou aqui, eu lembro quem foi o primeiro na sua casa. Quem foi o primeiro na sua casa, não sei quem foi aqui. Alguém foi o primeiro na sua casa que abriu o coração para Jesus aqui? Reinaldo foi o primeiro na sua casa. E aí depois quem mais que aceitou Jesus? A esposa. Então o Reinaldo se posicionou, agente de transformação. O irmão também. Aí depois vai outro. Aí daqui a pouco tem um filho. Daqui a pouco tem um irmão. Daqui a pouco tem uma irmã. Daqui a pouco você está subindo aqui e vendo a sua família toda reunida. Por quê? Porque você soube esperar. Há um tempo para tudo, irmãos. Se você for um agente de transformação, vai acontecer. Lute por sua família com amor. E eu quero encerrar hoje, somente lendo esse texto agora. Lute com sua família com amor. Eu quero que você leia comigo 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Preste muita atenção nesse texto, irmãos. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei.
Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entrego o meu corpo para ser queimado. Alguns manuscritos até dizem o corpo para que eu tenha de me gloriar, né? Se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não tem egoísmo no amor, não se ira facilmente, não guarda rancor. Não guarda rancor. Tem gente que vive levando para o coração e fica ali lambendo aquilo no coração o tempo todo. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Pai, em nome de Jesus, eu quero a minha casa, minha família como agência transformadora. Mas eu sei que precisa começar em mim. Eu não fui revestido de autoridade pelo nome de Jesus para ser grosseiro, mas para viver por amor. Senhor, eu quero lutar pela minha família com fé e sabedoria. Senhor, eu quero lutar pela minha família com esperança. Senhor, eu quero lutar por minha família com amor. Eu não sou um ser perfeito, eu sou um pecador. Eu quero resgatar, ó Deus, tudo que eu preciso resgatar para viver nessa terra. E isso só é possível, ó Deus, por meio de Jesus Cristo. De outra forma, eu não vou conseguir. Eu quero a minha família como agência transformadora. Mas começa essa obra em mim. Agora, eu reconheço, Pai, que me desviei do Senhor. Eu reconheço que fui para longe do Senhor. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que estou vivendo longe do Senhor. A começar em mim, começa uma obra transformadora, Senhor. A começar em mim, começa uma mudança extraordinária. A começar em mim, muda a história da minha vida. A começar em mim agora, Senhor. Em nome de Jesus.